Muito bem, você está preparado para descrer? Está preparado para desacreditar em forças sobrenaturais? Você está preparado para desacreditar em deuses, demônios, qualquer força metafísica envolvendo seres poderosos, monitoradores? Talvez você não esteja preparado, porque a transição não é fácil e não é todo mundo que consegue. Não é porque um é mais inteligente do que o outro, não. Vai da experiência de vida, de onde nasceu, o que foi alimentado desde a infância. Mas tem uma coisa que você vai conseguir fazer nesse vídeo. Você vai aprender. Está preparado para aprender? Fica aí, porque o vídeo é sensacional. Eu vou falar sobre 2 tipos de ateus. Uau! 2 tipos de ateus. Mas eu não estou falando de ateus que são religiosos, camuflados, que estão ali, de que dizem que têm fé e estão extorquindo pessoas que na verdade são ateus. Não. Eu vou falar sobre 2 tipos de ateus e eu me identifico em um tipo desses. Eu posso garantir que eu estou no mesmo grupo do Ferrer, Miranda, Sabino, né, do professor José Alessandro. Eu estou no mesmo grupo e eu vou explicar. Vamos para uma rapidíssima vinheta e eu volto trazendo todo o conhecimento deste vídeo. Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão. Voltei com novos argumentos. Agradeço a todos os amigos que contribuem, que ajudam este canal, direto e indiretamente, que deixam likes, que deixam mensagens, que ajudam lá pelo WhatsApp, que conversam comigo pelo WhatsApp. O número do meu WhatsApp é esse aí, da sua tela. Esse aí é o número. Querendo me conhecer, falar comigo, pode ir lá, que eu vou atender você e vou dar uma satisfação para você e vou dar uma atenção para você. Olha só, primeiro, quando eu fiz as perguntas no início, se você está preparado para descrer, eu sei que dificilmente a resposta de qualquer pessoa que ainda tem crença é dizer estou. Não. Porque as pessoas que ainda têm crenças não querem descrer. Não querem aceitar certas realidades e preferem continuar crendo, porque envolve muita coisa. Uma pessoa que tem crença e continua tendo em coisa metafísica, qualquer ser metafísico, tem muita coisa que contribui para isso, cara. Aqui no Brasil, por exemplo, não tem ninguém de 30, 40 anos para trás que não nasceu em um lar 100% cristão. Hoje já temos muitas crianças que nascem em lares ateus. De 20 anos para cá, aproximadamente, acredito que sim. Né? Mas não 100% também. Não existe nenhuma família no Brasil que é 100% ateia, incluindo pais, filhos, primos, sobrinhos, irmãos, correntes sanguíneas. Não existe uma família sequer que possa chegar, bater no peito e dizer todos da família são ateus. Aqui no Brasil não, fora do Brasil sim. Lá na Suécia, que é um país ateu, tem várias famílias de várias pessoas das correntes sanguíneas que nenhuma dessas pessoas
tem crença em nada. Vamos para o que interessa. Existem dois tipos de ateus. Dois tipos de ateus. Até anotei aqui, tá? E anotei por fruto de pesquisa. E você nunca ouviu ninguém falar sobre isso. Nenhum ateu você ouviu falar sobre isso. Talvez algum ateu esteja dizendo, como é que o Anthony diz que existem dois tipos de ateu? Ateu é ateu, cara. Sim. Tá. Mas eu falo, tem como identificar hoje dois tipos de ateus. E para identificar os dois tipos de ateus, você tem que aprender sobre duas sílabas. Duas sílabas. A primeira sílaba é SFA. Existe o ateu, o primeiro tipo de ateu é o ateu SFA. Anthony, o que é isso? Eu não sabia que tinha isso. Tem. Você vai se identificar agora. Você que é ateu, que gosta do canal. Qual é o ateu, Anthony, SFA? O ateu SFA é aquela pessoa que sempre foi ateia. Ou seja, se você conversar com um ateu e ele dizer, eu sempre fui ateu, desde que me entendi com gente, nunca acreditei em nada metafísica. Então esse é o ateu SFA. Sempre foi ateu. Eu tenho muitos amigos que eles acham interessante eu mostrar as bizarrices da igreja, das igrejas, das religiões, porque eles nunca nem entraram em igrejas evangélicas. Talvez entraram em igrejas católicas e conhecem muito de religião, porque eles pesquisam muito sobre religião. Eles não conhecem de religião, mas sobre religião. Conhecer de religião é quando a pessoa é religiosa. Então, o primeiro tipo de ateu é o ateu SFA. Aprendeu, né? E qual é o segundo tipo de ateu? Eu sou o segundo tipo de ateu. O Jason Ferreira do canal da Fé é o segundo tipo de ateu. O Antônio Miranda é o segundo tipo de ateu. O Fábio de Oliveira é o segundo tipo de ateu. O RC, lembra do RC? Um abraço ao RC, nunca mais eu falei sobre ele. É o segundo tipo de ateu. O Fábio Sabino é o segundo tipo de ateu, que é o ateu que se apresenta pela sigla Ateu PR. Anthony, que é isso? Ateu PR, o ateu PR. Ateu PR, ele é o pós-religioso. Ele foi religioso, e aí foi estudar, tomou choques de realidade, se tornou ateu, por reconhecer que perdeu tempo, e não teve nenhum Deus para dar resposta de nada, e é tudo uma farsa, tudo movimento mental, tudo um controle de grupo. E ele estudou a religião sem usar fé, porque se estudar a religião usando a fé, não vai entender as mentiras da religião. Mas se ele estudar a religião sem usar fé, ele se torna agnóstico e depois ateu. E foi o meu caso. Então, o segundo tipo de ateu é o ateu PR, pós-religioso. Eu sou. E o ateu pós-religioso é aquele que veio de religião e conhece muito sobre religião, porque veio de lá. E conhece muito sobre os movimentos dentro das religiões, porque ele veio de lá. Ele conhece muito sobre as emoções dentro das religiões, porque ele veio de lá. Eu sou um desses aí. O Ferrer também. O Fábio Sabino também. O professor José Alessandro também. O Fábio de Oliveira também. Tem até a carteirinha dele lá, quando ele era religioso. O RC também. Então, esses neo-ateus, ateu PRs, né? Ateu PR, que é a sigla, é difícil, cara, voltar atrás. Porque ele só muda uma vez. Esses mentirosos que estão na internet dizendo que são ex-ateus, que dizem que eram religiosos,
se tornaram ateus e agora são ex-ateus, estão batendo nos ateus, são vigaristas. Não vou falar o nome aqui, vocês sabem de que eu estou falando. São vigaristas e mentirosos. E picaretas. Tanto quanto religiosos charlatães. A mesma coisa, não tem diferença. Um religioso que está em cima de uma tribuna, ganhando dinheiro às custas de pessoas leigas por conta da fé, mentindo, com falsas curas, falsos milagres, falsas profetadas. A internet está infectada disso. É a mesma coisa do que é ex-ateu agora que está descendo a ripa nos ateus na internet. Tem um aí que ele não sabe fazer outra coisa. Ele é tão mentiroso que o canal dele continua com a mesma quantidade de inscritos no tempo que ele era ateu. Aí ele deixa lá. Ele mudou o nome, mas ele não muda o número. Ele não entrou com um canal novo, ele prefere enganar os bestas. Não, eu tenho 170 e tantos, ou quase 180 mil inscritos. Mas quando ele faz um vídeo lá, 200 visualizações, no máximo 300. E quando você vai ver as mensagens, que agora ele abriu, as mensagens lá descendo a ripa nele. Então, é um mentiroso que quer ganhar nome novamente, batendo em ateu, e esperando que um ateu que já está lá na frente, anos-luz na frente, não estou nem falando de mim, falando do Ferreira, do Miranda, ele fica louco para o Ferreira fazer um vídeo para ele. Ele fica louco, doido, e ele fica escumando pela boca para o Antônio Miranda fazer um vídeo para ele e o Sabino. Ele fala um monte de besteira, ateu isso, ateu aquilo, mentira, e ele é ateu. Ele é um tipo de ateu. Agora, os dois tipos de ateus que eu estou identificando aqui para vocês são ateus confessos e que são racionais, tendo ou não canais, e que são ateus convictos. Então tem o ateu SFA, né? Sempre foi ateu, e tem o ateu PR, que é o pós-religião. Eu sou um ateu PR, pós-religião. Estas siglas a gente começa a colocar como um quebra-cabeça e começa a montar ali uma matemática. Então, a partir deste momento, você já está se identificando que tipo de ateu você é. Deixa aqui no comentário, ou nos comentários, depois de você ouvir e aprender, que ateu você é. Você é ateu PR? Eu quero saber. Pós-religião, que veio de religião, não aceita mais, eu acredito que até o número é maior. Ou você é o ateu que identifica pela sigla SFA, sempre foi ateu, que eu parabenizo muito você. Parabenizo muito você não ter perdido um segundo de tempo com religião na sua vida. Cara, como eu parabenizo o ateu que nunca foi religioso. Cara, talvez você não teve assim aquele incentivo tanto de família, de religião como eu tive. E às vezes eu relevo muito porque eu estava impregnado em religião porque nasci em um lar religioso, das duas vertentes, catolicismo e protestantismo. Então não é fácil. Aí para vocês entenderem, por exemplo, existem muitas pessoas que estudam ciência, que são pessoas inteligentíssimas, mas não conseguem descrer ainda em Jesus Cristo, em Deus. Mas quando vai falar sobre Jesus Cristo, não, eu acredito em Jesus Cristo. Só que muitas vezes ele é uma pessoa muito inteligente pelo lado da ciência, tá? Inclusive, com todo respeito a ele, tem um rapaz que é um cara muito inteligente. Ele foi entrevistado no programa do Sérgio Sacani, que é o Domingos, que ele faz ali matemáticas de ciência, muito inteligente. Mas sobre religião, ele disse que ele acredita em Jesus Cristo. Aí o Sérgio não falou nada. Para ele não perguntou, porque o Sérgio não é o ateu PR. Ele não é pós-religião. Sérgio, acredito que ele é o primeiro tipo de ateu que eu falei. Aquele que sempre foi ateu. Tá?
SFA, sempre foi ateu. Então, o Sérgio ele nem entra muito sobre essa questão da religião. Mas se eu estivesse ali na mesa, no momento que o Domingos falou que ele acredita em Jesus Cristo, ele dizer baseado em quê? Apenas na fé. Por quê? Porque ali ele é um brasileiro que nasceu em lar cristão. Ele não teve a experiência que eu tive, de ter aquele choque de realidade. Então ele vai morrer acreditando em Jesus, ele vai morrer cristão, mesmo sendo cientista. Ou seja, tendo base científica. Ele vai morrer acreditando. Aí eu ia fazer a seguinte pergunta para ele: você acredita em Jesus Cristo baseado em quê? Ah, baseado na Bíblia, baseado nisso, naquilo. Se for baseado na Bíblia, aí fica meio suspeito, porque baseado na Bíblia, a característica é que esse Jesus nunca existiu, principalmente como divino. E tem algumas coisas para identificar isso, a própria Bíblia identifica. Eu falei que você aprendeu hoje aqui, né? Tem gente que discorda. Discorda, problema. Por que eu não acredito mais em Jesus? Porque eu fui estudar Jesus. Se você viver crendo em Jesus, você vai morrer cristão acreditando em Jesus. Mas se você estudar Jesus, você morre ateu. Eu vou dizer por quê. Porque, por exemplo, vamos entender aqui por parte. Primeiro, falam de um Jesus histórico. E tem muitos ateus que até têm uma certa crença em um Jesus histórico. Tá bom, digamos que tenha existido algum homem que revolucionou uma época. Eu já falei, vários malucos já existiram. Aqui no Brasil temos um, dizendo: eu sou o salvador da humanidade, vim para cumprir profecias e vou salvar a humanidade. É simples. Pode aparecer milhares. Então, a possibilidade do Jesus histórico ter existido é até grande. Mas isso não quer dizer que ele é divino, que ele ressuscitou e que ele fez milagres naquela época. E eu vou dizer por quê. Que é fácil entender que esse Jesus divino, que fez milagres, que ressuscitou, nunca existiu. É fácil de você identificar isso. É só pensar. Por exemplo, esse Jesus, segundo o que está escrito no Conto do Vigário, de 2000 anos atrás, ele ainda veio numa época moderna para Israel. Não foi a época de Abraão, época moderna. E tinham muitos historiadores que viviam de escrever. Dali para frente vem a época de Gamaliel, Paulo que estudou com Gamaliel. Tinha muitos estudiosos. E por que não teve um historiador que relatou, a não ser o que está na Bíblia, anos e anos depois, quando o cristianismo foi formado? Por que não teve nenhum que relatou um parágrafo sobre um homem que andou sobre as águas? Cara, eu fosse um historiador da época, um escrivão da época, eu faria alguma coisa. Cara, o cara andou sobre as águas. O cara ressuscitou um cidadão, 4 dias de morto, todo mundo viu. Eu ia colocar lá, olha, aconteceu, até a data eu colocaria. Se eu fosse um historiador, é uma coisa absurda. Olha, o cara levava 4.000 pessoas para o deserto e lá as pessoas estavam com fome e ele multiplicou pães e peixes assim, com passo de mágica. Cara, eu ia escrever. Então, este relato dos milagres de Jesus, das curas, paralíticos, etc, esses relatos iam estar em vários pergaminhos de vários escritores diferentes da época. Não tem. Só aparece na Bíblia anos depois. Primeiro século, segundo século, terceiro século, aí no terceiro século em diante da nossa era. E todos os historiadores que vêm falar sobre esses milagres, eles tiraram da Bíblia, porque a Bíblia vem primeiro. A Bíblia romana, se você não sabe. Então, cara, como é que um homem revolucionário que morreu numa cruz crucificado, e ele ressuscitou, e ele não estava mais no túmulo, e não tem nada da época notificando isso, a não ser a Bíblia, que foi feita e escrita dali para frente e através do Concílio de Nicéia. Por que não tem um historiador da época de Cristo,
do início do primeiro século, aos primeiros 40 anos do primeiro século, não tem um historiador. Não existe um. Isso identifica que esse Jesus divino nunca existiu, mas pode ter existido sim um homem que achou bonito isso. Tem profecia que judeu está esperando o Messias, o povo está esperando o Messias, eu serei o Messias. Pronto. Aí o cara começa a falar um monte de coisa fora da lei romana da época imposta e da lei também dos judeus. Aí começa a afligir as leis. Aí vem a pena de morte, que era aquilo que condenava naquele momento. Pode ser que tenha sido crucificado um. Pode até encontrar alguma prova da existência de um crucificado que era um homem revolucionário. Aí tudo bem. É nisso que o Rodrigo Tripa se apoia. É nisso que esses religiosos filósofos, teólogos, apologéticos se apoiam. É nisso que eles estão se apoiando. Eles estão se apoiando porque pode se encontrar alguma evidência que existiu um homem revolucionário, mas isso não quer dizer que o cara é divino, nasceu de virgem e foi para o céu, vai voltar. Cara, isso é uma mentira. Então não se tem prova. Então a maior prova de que esse Jesus é uma farsa é que não tem nenhum historiador da época ali, os primeiros 30 anos, para chegarmos em 2025, os primeiros 30, 40 anos, não tem ninguém que escreveu um parágrafo. Nada. Nem em pedra, nem em couro, nem em papiro, nada. Aí é que você começa a entender que é muito fácil existir o ateu, assim, igualmente a mim, o ateu PR, pós-religioso, porque ele vai estudar e ele vai descobrir que esse Jesus é uma farsa, uma mentira. Então eu digo sempre, se você crê em Jesus sem estudar e sem pesquisar, você vai morrer cristão. Você vai ser enganado pelas emoções na igreja, pelos sentimentalismos, pelas bizarrices, pelas profetadas da mentira. Você vai enganar, você vai morrer religioso. Você vai perder tanto tempo na sua vida. Mas se você estudar Jesus, o Jesus bíblico, o personagem romano, no profundo, você morre ateu. Não tem como não morrer. A não ser se você for uma pessoa muito burra. Mas muito burra. Que mesmo estudando Jesus não entrar na mente. Então tá aí, eu falei que vocês iam aprender. E aprenderam aí comigo. Então a pergunta para finalizar o vídeo é essa. Você está preparado para descrer? Não. É difícil descrer. Eu digo isso porque quantas pessoas no início do meu canal, mesmo simples, eu desabafei à vontade, desceram a ripa em mim. Esse cara é um doido, esse cara é um maluco. Como é que você se levanta contra Deus? Eles achavam que eu estava me levantando contra Deus. Não, eu estava me levantando contra um sistema mentiroso, que enganou minha família, que me enganou, que vem enganando. E deixei Deus de lado. Porque o Deus criticado é um Deus frágil, vulnerável. Um Deus que se arrepende, ele nunca pode ser um Deus. Porque um Deus jamais teria que ter fragilidade e fraqueza. Eu falei para um rapaz aqui, um cidadão aqui que fica apoiando o Deus da Bíblia, eu falei, moço, você acredita que tem coisa que se Deus fazer, ele deixa de ser Deus? Aí ele falou o quê, por exemplo? Eu falei para ele, se Deus pecar, ele deixa de ser Deus. Porque Deus é um símbolo de algo grande, de um poder maior. É um Deus que ele é todo poderoso, que ele é onisciente, onipresente e onipotente. Seria um Deus. Mas se ele pecar, ele deixa de ser Deus. Aí ele concordou comigo, sim, se Deus pecar, ele deixa de ser Deus. Então tem coisa que Deus não pode fazer. Se Deus mentir, ele deixa de ser Deus. Ele falou sim. Eu digo, e por que também se Deus se arrepender, ele não deixa de ser Deus? Porque isso aí mostra fraqueza. Se arrepende, se ira. E tantas fragilidades. Então o Deus bíblico é um Deus limitado, é um Deus humano. Limitações humanas. Então não é Deus, coisa nenhuma. Se existir um Deus assim, isso não é Deus. Não existe Deus nenhum. O Deus da Bíblia prova, para quem acredita no Deus da Bíblia, prova que não há Deus nenhum.
Porque ele refuta ele mesmo. Quando ele se arrepende, ele está refutando ele mesmo. Aí quando você começa a ler este livro, O Conto do Vigário, desta forma, com raciocínio, você vira ateu. E por que o Domingos, ali, que é um menino muito inteligente, continua acreditando em Jesus? Porque ele nunca estudou isso. Porque no dia que ele estudar Jesus, ele vira ateu, porque ele é muito inteligente. Ele é um cara muito inteligente. Ele tem muitos inscritos, ele tem muitas visualizações na internet, ele é bem conhecido, eu gosto muito do canal dele. Só que ele diz que ele acredita em Jesus Cristo, baseado em quê? Baseado em fé. Baseado na família, que ele foi criado em uma família religiosa. Só isso. Mas não é porque ele tem fé que isso vai provar que Jesus existe. E existiu. Vocês estão entendendo? Então, finalizando aqui, a pergunta é essa. Você está preparado para descrer? Não. Se não tiver, continue estudando. Continue pesquisando. Não precisa se tornar ateu assim só por este vídeo. Não, continue pesquisando. E daqui a 2 anos, entra lá no meu WhatsApp, se for o mesmo, e me fala. Se você for inteligente, dificilmente você vai morrer cristão. Porque a partir de hoje, eu incentivei você a estudar Jesus. Não crê em Jesus. Estude. E você vai encontrar, sabe o quê? Evidências por estudos e mais estudos, evidências de que este Jesus aqui no Brasil, acreditado pelos católicos e pelos crentes evangélicos, é uma farsa, é uma mentira. Fui. Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão.